depois aí do livro de Juízes. Ruth, capítulo 4, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições aqui, dentro desse livro tão pequeno, mas que tem uma história tão linda, que fala muito a respeito de nós. Não fala só conosco, mas fala a respeito de nós. Ruth, capítulo 4. Antes de nós lermos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de compreendermos a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de, como povo do Senhor, podermos debruçar sobre a Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, a Tua palavra que nos faz distinguir o Teu caminho, a Tua vontade, nos faz enxergar os planos e os propósitos do Senhor. Temos visto ao longo dessa série, Senhor, uma história tão bela, que fala tanto a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, da própria pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Cremos que o Senhor tem muito mais a nos ensinar através da Tua palavra, e cremos que nessa noite o Senhor falará ainda mais aos nossos corações por meio deste livro. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos torne sensíveis a entender e a aplicar a Tua palavra nas nossas realidades, que o Senhor possa nos dar condições de olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vidas, e que a Tua palavra se transforme em nós um alicerce para a nossa vida, para as nossas palavras, e acima de tudo, para que possamos Te render adoração, para que possamos glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Estamos então já no finalzinho do livro de Ruth, ou no livro que conta a história de Ruth. Como nós dissemos na primeira exposição, possivelmente esse livro foi escrito pelo profeta Samuel, e vai dando aqui para nós um entendimento a respeito desse período onde vai haver a transição do período dos juízes, que governavam Israel de certa forma, em momentos pontuais, para trazer libertação ao povo de Israel, embora não houvesse nenhum tipo de governo contínuo em Israel a essa época. E depois vai vir então o governo monárquico, a partir primeiramente de Saul e posteriormente de Davi. Eu já vou dar um spoiler para vocês aqui, que esse livro de Ruth acaba com Davi. O livro de Ruth acaba apontando para Davi, e esse é o grande propósito do livro de Ruth, dizer como é que veio Davi, de uma história que parece ser uma história tão diferente, tão conturbada, com altos e baixos, que seria uma boa história para se fazer o filme, ou até uma minissérie do Netflix. Uma história muito boa, que tem seus momentos de tensão, seus momentos de alegria, como nós vimos já até aqui. Começa com uma família em Belém, nas terras de Judá, que está passando por um momento de grande dificuldade, há fome na terra, o texto nos diz. Belém, que é chamado de, essa palavra Belém significa a casa do pão, e na casa do pão não havia pão. E esse é um momento de grande dificuldade, também mostrando o peso da mão do Senhor sobre a terra de Israel, porque a ausência da bênção material de Deus apontava para os caminhos errados que Israel estava caminhando. Como o texto diz, esse era o tempo dos juízes, e a terra e a prosperidade na terra era um símbolo da presença contínua de Deus e da bênção de Deus sobre o seu povo. A terra está passando por um momento de fome, de seca, um momento de dificuldade, apontava para os próprios caminhos de Israel se distanciando do Senhor, o que trazia sobre eles também o juízo de Deus. E nesse cenário de dificuldade, Noemi, com seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, fogem. Eles não ficam ali no meio do povo para também se arrepender dos seus pecados, clamar para que Deus intervenha novamente sobre Israel, que perdoe a nação. Eles escolhem fugir, e eles fogem para a terra de Moabe, inimigo de Israel. Moabe esse povo que Deus havia dito para que o povo de Israel ficasse distante, para que não tivesse contato com eles. Não só isso, eles não só vão para a terra de Moabe, como os filhos de Noemi e de Elimeleque se casam com moabitas. Eles estavam longe do povo de Deus, estavam longe do lugar de adoração ao Senhor, estavam longe de Deus. Escolheram no meio da crise dar o seu jeitinho, então fugiram para dar o seu jeitinho, fugindo inclusive do local onde era a sua própria herança, o local onde simbolizava a própria presença de Deus. Deixaram o caminho de Deus para seguir os seus próprios caminhos. E o que acontece, nós vimos no primeiro capítulo, que Noemi perde o seu marido e perde os seus 2 filhos, e fica ela viúva com as suas 2 noras também viúvas.
ela chama então as suas 2 noras e diz: olha, volta para a casa dos seus pais, ou vão procurar um marido, para assim vocês encontrarem segurança. Uma dessas noras, órfã, vai embora e deixa, desculpa o trocadilho, deixa órfã, né, a Noemi. Ruim, né? Então tá, deixa pra lá, pula. Vai então órfã embora e fica Noemi com Ruth. E Ruth faz aquela declaração belíssima de fidelidade: onde você for, eu vou também. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Eu não vou te largar, eu não vou te deixar, minha sogra. Que coisa bonita, né? De uma nora dizer para a sogra. Muito comum a gente ver isso hoje em dia também, né? A nora tratando a sogra assim tão bem. A nora fala assim: sogra, eu vou com a senhora para onde a senhora for. Eu vou cuidar de você, não vou te abandonar. Mas Noemi estava tão amargurada que ela não consegue ver futuro para frente. Ela até diz: olha, eu quero que mudem meu nome. Não quero mais chamar Noemi, eu quero que me chamem de Mara. E a palavra Mara significa amarga. Eu estou amargurada, nada de bom pode acontecer na minha vida. E uma pessoa amargurada não percebe nem a bondade de Deus e nem a fidelidade das pessoas ao seu redor. Ela deixa de lado até a Ruth, que de maneira tão fiel se coloca ao lado dela, e ela diz: não tem nada de bom na minha vida, nada de bom na minha vida, desprezando até a coitada da Ruth. Bom, o que acontece é que eles voltam para Israel. Eu estou só dando as cenas dos últimos capítulos, né, para a gente poder chegar no final hoje. Eles vão para Israel e ali Ruth trabalha com afinco, não só para se sustentar, mas para sustentar também a sua sogra. E ela casualmente, por acaso, ela vai para as terras de Boaz. E ali ela começa a colher os grãos ali na terra de Boaz. Boaz é esse parente próximo de Noemi. Esse parente que tem um poder, que nós vimos na semana passada, o poder de trazer uma mudança completa na vida de Noemi e também na vida de Ruth. E casualmente, Ruth está ali colhendo grãos. Boaz então se inclina o seu coração para Ruth. Ele se compadece de Ruth, ouve bem da história. Boaz era um homem íntegro, um homem justo, e fica sabendo da história de Ruth, da história de Noemi, como Ruth estava sendo fiel à sua sogra, e ele gosta muito daquilo, acha aquilo lá muito bonito, e fala assim: olha, você não vai ficar aqui catando como qualquer pessoa, como qualquer estrangeiro, não. Você tem o direito de catar todos os grãos que você quiser aqui, durante toda a colheita. Você inclusive pode comer aqui da comida junto com os meus servos, pode beber da água dos meus servos, pode descansar onde todo mundo descansa. Nós vamos te dar dignidade aqui. Porque ele se enamorou, por assim dizer, da história de Ruth, e por que não dizer da própria Ruth. Eles passam um longo tempo juntos, e quando Ruth volta para sua casa junto com a sogra, ela diz: olha, eu achei um homem muito bondoso, e o nome dele é Boaz. Noemi começa a dar pulos de alegria, dizendo: Boaz é nosso parente próximo, e por ser nosso parente próximo, ele também é o nosso resgatador. E foi isso que nós vimos na semana passada, a figura do resgatador, ou como o termo antigo se referia, o Goel, que era aquele que tinha a capacidade de conquistar de volta, de comprar de volta as terras que eram levadas, hipotecadas em uma ocasião como essa. Uma mulher não podia ter terras, Noemi não podia ter a sua terra, então alguém tinha que comprar essa terra. As terras de Noemi estão à venda e ela está desolada, mas há alguém que pode resgatar essas terras, que é esse parente resgatador. E não só isso, há alguém que pode dar continuidade ao nome da família de Noemi. Alguém que pode se casar com Ruth e dar continuidade a essa família. Ela não precisa ser extinta, o seu nome não precisa ser extinto da face da terra. Esse resgatador pode fazer isso. Então Noemi, vendo tudo isso, elabora um plano e fala: olha, Ruth, toma um banho, fica cheirosinha, passa um perfume, passa umas maquiagens. Tem aqui umas maquiagenzinhas da Mary Kay para você, passa uma Mary Kay, vai lá, você vai encontrar com o Boaz, e aí você vai pedir ele em casamento. Você chega lá, fica de olho, espera ele comer, espera ele beber, ele fica descansado, satisfeito. Você vai lá à noite, na hora que ele estiver dormindo, você descobre o pezinho dele, vai passar uma brisa friazinha assim, e ele vai acordar e de repente vai dar de cara com você. E na hora que ele der de cara com você, aí você pede ele em casamento. E Noemi fala: eu vou fazer, a Ruth fala exatamente isso: bom, eu vou fazer o que você está me pedindo. E ela vai, toma um banho, passa uma maquiagenzinha. É claro que eu estou contextualizando aqui, né? Chega lá, descobre o pezinho do Boaz, de noite, dá aquele friozinho, ele toma um susto que ele vê uma mulher diante dele. Fala: o que você está fazendo aqui? Quem é você? E aí Ruth diz: olha, eu sou Ruth e eu quero que você se case comigo. Em outras palavras, diz: eu quero que você coloque as suas asas sobre mim. E ele fala: nossa, essa sua atitude é ainda mais bela do que a primeira.
A primeira atitude é eu vi você colhendo grãos, começando de manhãzinha, sem parar, para poder alimentar você e a sua sogra. Que atitude bonita. E agora eu vejo uma atitude ainda mais bela. Você quer se casar para que a sua sogra tenha de volta as suas terras e para que o nome dela não seja apagado. Como você é uma mulher bela. Enquanto Noemi achava que o que conquistaria Boaz era a aparência e o cheiro de Ruth, o que conquista Boaz é o caráter, a integridade e a fidelidade de Ruth. É isso que homens de verdade procuram em mulheres. Não só um rostinho bonito e um cheirinho legal, mas caráter, integridade e amor ao Senhor. E Boaz então faz isso. Ele diz: olha, eu vou fazer isso. Nós vamos nos casar. Só tem um probleminha antes disso. E foi aí que a gente parou na semana passada. Só tem um probleminha. Tem alguém que tem preferência. Tem alguém que é um parente ainda mais próximo do que eu. Então eu vou falar com ele. Se ele não se casar com você, eu caso. Está parecendo aquelas histórias assim de filme mesmo, né? De repente fala assim: olha que lindo, vai dar tudo certo. Ela encontrou o príncipe encantado que vai salvar a sua vida. E agora tem uma mudança de eventos. Tem alguém na frente. Tem um empecilho. E agora? Será que Ruth se casará com Boaz? Ou será que Ruth terá que se casar com outro que ela nem sabe o nome ainda? Como será o fim dessa história? Nós vemos aí que Boaz diz: eu vou resolver isso. E o texto termina lá no capítulo 3, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 3, verso 18, com as palavras de esperança de Noemi. Diz o verso 18: disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Noemi diz: minha filha, ele caiu na sua, ele está apaixonado por você. O jeito que ele falou com você, o jeito que ele tratou você, olha, fica tranquila que ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, ele vai resolver isso. E o texto então continua dizendo aí, na sequência, no versículo 1 do capítulo 4. Enquanto isso, a ideia de conexão dos eventos. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e se sentou. Bom, a gente já entendeu muito bem essa história de resgatador, né? A ideia de um Goel, que era aquele que tinha o direito de comprar de volta a terra, de dar sequência ao nome daquela pessoa que tinha perdido o seu marido, podia dar sequência àquela família. E havia 3 coisas que eram pré-requisitos para que alguém fosse Goel. Primeiro, tinha que ser um parente próximo, tinha que ser algum familiar próximo. O segundo, tinha que ser alguém que tivesse condições de fazer isso, principalmente condições financeiras, que tivesse condições de comprar de volta a terra. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, que quisesse fazer isso, que tivesse o desejo de agir assim. Ele podia recusar, ele podia dizer: não, eu não quero ser um resgatador. Ele tinha que ser familiar próximo, tinha que ter condições, mas também tinha que querer. Nessa linha de sucessão havia uma hierarquia, e aquele que era mais próximo, parente mais próximo de fato, tinha o direito de ser o primeiro a reclamar as terras ou a dar sequência à família. Se este não quisesse, passava para o próximo. Boaz está então tentando resolver a situação de fato. O texto diz que enquanto lá está Noemi conversando com Ruth, olha, ele vai atrás, ele vai resolver isso ainda hoje. Boaz, enquanto isso, está indo resolver. E ele vai para o lugar onde ele vai encontrar esse outro parente. É interessante que durante todo o livro aqui nós vemos muitos nomes. Nós vemos o nome de Noemi, o nome do seu marido, dos 2 filhos, o nome de Ruth, o nome da outra nora de Noemi, Orfa. Nós vemos o nome de Boaz. E esse é o único indivíduo que não tem o seu nome mencionado. Ele é chamado de o outro parente. Ou aqui na boca do próprio Boaz ele é chamado de meu amigo. É legal que tem outra versão, não sei se alguém tem aí, não sei se a revista é atualizada ou a revista é corrigida, que chama ele de fulano. Tem alguém que tem essa? Como é que está aí, Denise? Ô fulano, desvia-te para cá e senta aqui. O cara é chamado de fulano. Olha que coisa interessante. É a ideia, a tradução mais literal seria a ideia de amigo, mas não de amigo no sentido de chegado.
é de um amigo genérico, sabe? De um nome só para chamar alguém. E esse é o que está na fila aí para poder resgatar tanto as terras de Noemi, quanto também resgatar o nome da família de Noemi, dando sequência ali à sua descendência. E ele então é esse que vem e exatamente nesse momento em que Boaz está ali na porta da cidade. Por que a porta da cidade? A porta da cidade era o local onde se fazia comércio. Era uma mistura de um grande cartório com um tribunal do júri. Era ali que as grandes negociações aconteciam, de maneira pública. As pessoas iam ali, e ali diante de outros representantes do povo, de anciões do povo, faziam seus negócios para que houvesse como se fosse um cartório, alguém carimbando dizendo: olha, essa transação foi feita aqui na frente das testemunhas e ela tem um valor legal. Nós estamos vendo que está acontecendo exatamente esse contrato que está sendo firmado aqui, então ninguém pode voltar atrás. Era assim que funcionavam as portas das cidades naquele tempo antigo. Era um local aberto, geralmente acontecia, essas portas, tinham o muro da cidade, e dentro do muro tinha ainda um outro muro que dava acesso à cidade. Então havia um grande corredor e ali o portal de entrada. E naquele espaço tão grande as pessoas ficavam assentadas e ali eles deliberavam a respeito de questões judiciais e a respeito de compras e vendas. Então Boaz está indo resolver isso de uma maneira legal, de uma maneira completa. Boaz está querendo fazer a coisa certa do jeito certo. Ele vai fazer isso tudo perante os olhos da lei. Ele não quer fazer um puxadinho, ele está fazendo isso da forma correta. E ele faz isso com pressa. Ele já vai resolver isso com pressa. Ele quer usar de justiça. Ele foi ao fórum da cidade. Ele foi ali também com prudência. O verso 2 aí vai nos dizer que Boaz, verso 2, reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Ele chama então os líderes da cidade, ou os anciões da cidade, para testemunhar a conversa que ele vai ter com esse parente sem nome. E é tão interessante que o texto diz que quando ele chega lá, esse é o momento exato em que o parente está passando. E ele fala: ô fulano, ô amigo, vem cá, senta aqui. E ele chama os 10 líderes e diz: gente, senta aqui também para vocês testemunharem a conversa que nós vamos ter. E ele vai agir não só com justiça, com prudência aos olhos daqueles líderes, mas também age com integridade. Olha o que diz o versículo 3. Depois disso, ao resgatador, ele disse: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você, depois eu. E o cara disse: eu a resgatarei. Esse parente mais próximo diz: eu vou resgatar. Veja, Boaz está sendo íntegro, está dizendo: olha, tem um pedaço de terra aí, você tem direito antes de mim. Então se você não quiser, eu vou. Mas eu não vou dar um jeitinho. Eu não vou tentar esculhambar as coisas. Eu quero fazer as coisas do jeito certo. Eu trouxe aqui você diante dessas autoridades para a gente fazer as coisas do jeito certo. E eu quis te dizer isso. A tradução literal aqui de fazer saber é a ideia de descobrir os ouvidos, que é uma expressão que é usada não quando alguém não sabe alguma coisa, mas quando alguém não quer saber alguma coisa. É como se fosse assim: a história está bem conhecida já em Israel. Noemi veio das terras de Moabe e agora a sua terra está à venda. Ele é um parente e ele sabe o que está acontecendo, mas ele não tomou a atitude que ele deveria tomar. Ele nem resgatou a sua família e nem disse: olha, não vou resgatar, se alguém quiser que o faça. Sabe, aquele que nem faz e nem se coloca, nem coloca para que outros possam fazer. Ele está empacando o negócio. E Boaz disse: olha, eu vim aqui abrir os seus ouvidos, destampar, descobrir os seus ouvidos, porque você tem esse direito antes de mim, e se você não quiser, eu o farei. Então aqui nós vemos aqui já uma primeira aplicação para nós, pensando um pouco no caráter de Boaz, ou como nós, homens e mulheres de Deus, precisaríamos fazer os nossos negócios, né? Sem maracutaia, sem jeitinho, fazer a coisa certa do jeito certo, tomar atitudes que sejam de prudência.
atitudes que sejam de integridade, atitudes de justiça. Não só falar coisas com a nossa boca e depois não cumprir as coisas que nós tratamos. Agir de maneira a nos resguardar e também a resguardar os outros com quem nós fazemos negócio. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz as coisas às claras, não dá jeitinho. Há muita gente que às vezes acha que está diante de uma bênção de Deus, e diante de uma bênção de Deus, usam os seus próprios meios para conseguir aquela bênção de Deus. Ou melhor, querem dar uma forcinha para Deus, querem dar uma mãozinha. Deus está precisando de uma força, e às vezes usam de meios que não são os meios que o Senhor nos instrui. E enfiam os pés pelas mãos e acabam se metendo em problema. Foi exatamente assim que começou essa história. Com Elimeleque e sua esposa, se vendo em dificuldade, dizendo, bom, vamos caçar comida nós mesmos. E se enfiando numa terra que era a terra que eles não deveriam nem pisar. Foi assim que aconteceu também com o sobrinho de Abraão, Ló, querendo dar uma forcinha, olhando para um lugar vasto, bonito, e dizendo, olha tio, vai para um lado que eu vou para o outro, esse lado que eu vou aqui, é um lado que tem muita comida, então eu vou para lá. Vai para o deserto você, tio, eu vou ficar por aqui. E ele vai então rumo a Sodoma e Gomorra. Gente que não para pensar que a bênção de Deus vai se completando nas nossas vidas, e que nós não precisamos dar forcinhas para Deus. É claro que o Senhor nos instrui à ação, mas essa ação tem que ser sempre guiada pelos padrões e princípios da palavra de Deus. Não é o arrepio da palavra de Deus, não é contra a palavra de Deus. Boaz é um homem íntegro, Boaz é um homem justo. A gente vê isso desde o início, a gente vê isso desde o capítulo 2. Boaz chegando na sua terra, e quando ele se dirige aos seus empregados, ele diz, o Senhor vos abençoe. Olha que patrão bom. Um patrão que olha para os seus empregados e ao invés de dizer, como é que foi o trabalho hoje? Ou ao invés de dizer palavras duras, ele diz, o Senhor vos abençoe. Um homem que sabe a dignidade das pessoas e trata as pessoas com dignidade. Boaz é um homem de generosidade inigualável. Ao perceber a história de Ruth, ao perceber o caminho pelo qual ela está traçando, ele valoriza a história dela. Ele traz a ela mais consolo por meio daquela miséria que ela estava vivendo, não só financeira, mas toda a crise que ela tinha passado. Um homem bom, um homem generoso. E agora nós vemos que ele também é um homem justo, um homem íntegro. Aqui nós vemos alguns apontamentos de como deve ser o caráter do cristão. Alguém que ama a Deus e alguém que valoriza as coisas certas e faz as coisas do jeito certo. Então aqui Boaz explica a situação para esse homem. Diz, olha, há uma terra e ela pode ser reclamada por você. E aqui vem o golpe final na nossa história. O cara diz, eu topo, eu quero. Não faz isso. É Boaz, não é você. Como assim? Não, eu quero, eu topo essa terra. Mas aí o texto continua no versículo 5. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Verso 6. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Na hora que ele fala assim, olha, tem uma terra que pode ser sua. Ele fala, eu quero, mas junto com a terra vem a viúva. E você tem que dar sequência à família. Você vai cuidar dela, você vai ter descendência com ela, vai ter um filho com ela. E esse filho que nascer, ele não vai ser seu filho. Ele vai ser considerado o filho do falecido. Vai ser considerado o filho de Noemi. E o cara para e pensa, poxa, mas se isso acontecer, essa terra não vai ser minha. Essa terra vai ser dele. Porque ele não será considerado legalmente meu filho. É isso que dizia a lei do levirato. Era isso que significava dar continuidade ao nome de uma família, para que aquela família não fosse extinguida. Então aquela terra não seria mais dele, seria do filho de Ruth, que também era considerado filho de Noemi. E ele diz, não, isso eu não quero, isso eu não quero. E aqui a gente já vê uma coisa importante a pensarmos. Por que ele pulou fora? Primeiro, porque isso ia estragar a história para a gente, né? Se ele tivesse aceitado de verdade, ia estragar a história para a gente. Imagina,
é agora, ela vai casar com Boaz, vai dar tudo certo, e aparece o cara, não, deixa que eu caso, e acabou a história. Ia estragar a história para a gente. Mas além disso, nós vemos aqui a demonstração da providência de Deus. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, está apontando para o seu Filho, apontando para Jesus. E só eventos que são esquisitos vão acontecendo. Nós vemos mulheres que não podiam ter filhos e que têm filhos. Nós vemos, por exemplo, no caso dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú é o primeiro a nascer. Então, por lei, era pelo primeiro filho que deveria seguir a linhagem. Mas Deus diz, não, é por Jacó que vai seguir a linhagem. Deus abre a madre de mulheres estéril. Deus chama segundos para serem primeiros. Deus traz de fora de um povo, Deus traz de Moabe uma mulher, para que ela seja então feita parte do povo de Israel. Não pelo primeiro resgatador, mas pelo segundo. E através dessa descendência, vamos chegar em Jesus. Deus mostrando a sua graça por meio de meios que não são nada humanos, por meios que são mais dificultosos, mostrando que em todo caminho é a providência de Deus, é a mão de Deus que está guiando a história. E além disso, nós vemos aqui a objeção do próprio resgatador. Ele diz, eu não quero colocar em risco a minha herança, eu não quero colocar em risco o meu nome, eu quero guardar o meu nome. Agora olha que interessante, um cara que quis que o seu nome fosse poupado, é o único nesse livro que não tem o seu nome registrado. Ele para sempre será conhecido como aquele sem nome de uma das maiores histórias da Bíblia. Alguém que quis poupar o seu nome. Veja, isso que ele tinha que fazer, resgatar, era uma obrigação moral, uma obrigação espiritual. O resgatador não tinha que ter o desejo, presta bem atenção nisso, não tinha que ter o desejo de receber benefícios por aquilo que ele estava fazendo. O ato de resgatar era um ato de graça, era um ato de misericórdia, e não um ato de receber benefício por aquilo que estava fazendo. E este homem só vai fazer aquilo que Deus prescreve, se isso lhe parecer vantajoso. Como tem gente que ainda vive assim, né? Que faz a vontade de Deus somente nas coisas que lhe parecem vantajosas. Nas coisas que talvez não pareça vantajosa no primeiro momento, não, isso eu não vou fazer, isso é muito difícil, isso é complicado. Que benefício isso me trará? Prefere escolher caminhos que são diferentes dos caminhos do Senhor, porque estes parecem mais vantajosos. Este homem tentou fazer isso. Não, isso não é vantajoso. É tão interessante a sequência do texto, que ele não tem nem peso no coração. Este homem diz, não, resgata você, eu não quero. E olha a sequência do texto, verso 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Aqui é uma explicação do autor. Olha o verso 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Ele nem esperou todo o trâmite. Ele falou assim, não quero não, vai você mesmo, arrancou a sandália e já deu na mão do Boaz. Você fala assim, mas que coisa mais esquisita, né? São costumes da época. Mas esse não é um costume só cultural. Esse é um costume que faz eco com algo que Deus já havia dito lá no livro de Deuteronômio. Aqui nós estamos tratando da lei do levirato, a lei de adquirir propriedades que haviam sido perdidas por causa de dívidas ou por causa do falecimento de alguém. E também por dar sequência à família de alguém. Olha o que diz lá Deuteronômio, capítulo 25, se você quiser anotar e ler depois. Falando a esse respeito, Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, diz o seguinte: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Esse era o motivo, para que o nome daquela família não fosse apagada. Olha o verso 7 do capítulo 25, diz: se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá aos líderes daquele lugar, à porta da cidade, e dirá:
o irmão do meu marido, ela vai ter que ir lá e vai falar com esse pessoal, e ela vai dizer: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, ele não quer cumprir para comigo o seu dever. Verso 8: os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir e dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma de suas sandálias, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalço. Olha que coisa. Deu para entender todo o contexto? Deu para entender todo o contexto? Olha como que era a lei, para que o nome não fosse apagado. Então, parente próximo teria a sequência da família, e aquele filho que nascesse era contado como o filho daquele que morreu. Assim o nome ia se perpetuar. Mas se o parente não quisesse, isso era uma vergonha, porque essa era a forma de dizer: eu não ligo para minha família, eu quero que o nome dele seja apagado. Era o mesmo que dizer: eu não vou exercitar misericórdia sobre a minha própria família. Diz o texto então que a mulher tinha que ir até a porta da cidade. Onde é que eles estão? Onde? Na porta da cidade. E ela teria que dizer: olha, ele não quer. Presta bem atenção nessa palavra: ele não quer. Lembra quais eram as três necessidades para um resgatador? Primeiro, parente próximo. Segundo, ter condições de fazer. E terceiro, querer fazer. E veja que esse outro resgatador, ele é um parente próximo, ele tem condições de fazer, mas ele não quer. E de acordo com a lei do levirato, então, aquele que não quisesse ia ter que tirar a sua sandália. Esse ia ser humilhado, ia ser conhecido para sempre como um homem sem nome, um homem da família descalço. Qual que era a ideia disso? Para mostrar a vergonha que é não usar de misericórdia para com os seus, que o nome não fosse perpetuado deste. E o que está acontecendo com este homem, esse outro resgatador aqui no texto de Ruth? Exatamente isso. Mas ele faz isso de um jeito que ele não tem nem peso na consciência, ele não espera nada, ele simplesmente arranca o sapato e fala: toma aqui. Ele não espera nem a mulher vir, e ele vai embora, como se nada tivesse acontecido. Gente, isso fala tanto conosco nos nossos dias. Quando nós paramos para pensar que há muitas instruções de Deus, que as pessoas quebram na maior cara de pau, sem nenhum peso, sem nenhum sentimento de que eu estou desonrando o nome do Senhor com isso que eu estou fazendo. Simplesmente deixa estar. Se torna tão comum. A ideia do texto aqui nos diz que isso era comum naqueles dias. Gente que não queria fazer a vontade de Deus porque não lhe parecia nem um pouco vantajoso e saía como se nada tivesse acontecido. Nos dias de hoje isso ainda acontece. Há pessoas que acham que a Bíblia é um grande buffet, que eu pego só aquilo que para mim serve, e aquilo que é mais difícil, que é mais complicado, que eu tenho que abrir mão, isso eu não vou fazer não, e Deus que me perdoe. Tem gente que peca já com antecipação, dizendo: mas depois eu vou pedir perdão. Já vai cometer o pecado pensando: não, eu vou fazer, mas depois eu peço perdão e está tudo certo. E age com Deus com leviandade. Esse homem não está nem aí para nada. Ele tira o sapato e diz: olha, não quero nada, se você quiser, você que se casa com ela. Como é que nós podemos aplicar esse texto nas nossas vidas, queridos? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é esse que é o nosso Goel. É esse que é o nosso Redentor. É esse que se fez um parente próximo. É esse que tem condições, mas não só condições. Ele quis morrer em nosso lugar. Ele quis nos resgatar. Ele quis fazer a vontade de Deus. Por mais que a vontade de Deus, enquanto ele caminhou sobre essa terra, trouxe sobre ele muitas coisas difíceis. Trouxe sobre ele muitas coisas que ele teve que renunciar, inclusive renunciar à sua própria vida. Ele fez a vontade do Pai em todos os momentos. Ele não cumpriu a sua própria vontade. As últimas palavras de Jesus no Getsemane foi: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus e mais parecidos com Boaz, que vai em frente, que tem pressa em cumprir a vontade de Deus, que tem pressa em fazer as coisas certas do jeito certo.
Boaz que é um homem íntegro, piedoso. Boaz que quer cumprir aquilo que ele precisa cumprir, sabendo que ele vai ter que abrir mão, sabendo que o dinheiro que ele vai gastar comprando aquela terra é uma terra que não é para ele, que o filho que ele vai gerar não é um filho dele, sabendo que ele vai fazer a vontade de Deus, mesmo que isso não lhe traga qualquer benefício. Com quem nós nos parecemos mais, queridos? Com pessoas que querem que o reino delas aconteça? Ou com pessoas que querem que o reino de Deus venha? Com pessoas que querem fazer a vontade de Deus só quando nos beneficia? Ou com pessoas que querem, de fato, ouvir a Deus, obedecer a Deus, ainda que isso não pareça nem um pouco vantajoso? Porque na vida com Deus nós vamos enfrentar muitos momentos assim, em que escolher a vontade de Deus nos colocará em desvantagem. Em muitos momentos, para cumprir a vontade de Deus, nós vamos precisar abrir mão da nossa própria vontade. Talvez até mesmo tomar prejuízo. Às vezes tomar prejuízo financeiro. Às vezes dizer, bom, se é para ser assim, eu prefiro perder o dinheiro. Poxa, mas é uma baita de uma promoção, é um baita de um negócio, mas é um negócio feito do jeito errado. Olha, você vai ter uma comissão assim maravilhosa. Tudo bem, a comissão é maravilhosa, mas os princípios que eu tenho que quebrar não são nada maravilhosos. E não vale, para mim, não vale. A minha integridade com Deus e a minha obediência a Deus não vale nada diferente da própria vontade de Deus. Há muitos que colocam em jogo a sua vida espiritual a fim de encontrar algum tipo de vantagem. Seja vantagem moral, seja fama, seja dinheiro ou qualquer outra coisa, que prefere seguir as suas próprias vontades do que fazer aquilo que o Senhor nos instrui, ainda que isso pareça completamente desvantajoso. Que nós não sejamos o descalço, que nós não sejamos esse que só faz a sua vontade quando ela lhe parece benéfica, mas que nós possamos parecer um pouco mais com Boaz. E o mais interessante de tudo que o texto vai nos dizer na sequência, olha comigo aí, versículo 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Verso 11: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher, o Senhor Deus, com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efratá e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Nós vemos aqui uma bênção do povo, dizendo que seja abençoada essa união. Aqui nós estamos vendo exatamente um casamento. Todo o ritual simbólico aqui, não só de um casamento, mas de uma transação comercial. Aquele que tinha o direito, abre mão do direito, e à luz, aos olhos de todas aquelas testemunhas, este diz: olha, eu estou hoje diante de todo mundo, está todo mundo como testemunha vendo, que eu estou não só comprando o terreno, como eu estou me casando com essa mulher. E é depois disso, presta atenção, depois que isso acontece, verso 13, Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, a ideia aqui é de terem relação, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Veja, em todo o tempo dessa história, é só depois do compromisso que ele vai desfrutar da intimidade. É assim que o casamento do povo de Deus deve acontecer. Primeiro a gente entende e abre um compromisso e se compromete com o outro diante dos olhos de todo mundo. E então experimenta aí das intimidades do casamento. A sequência do texto diz, verso 14: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no seu colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Algo
diferente acontece aqui, que são as mulheres, as vizinhas, que dão o nome para a criança. O texto nos diz então que Boaz tem o filho com Ruth, e quem vai criar este filho é Noemi. Noemi então o adota como seu filho, e ele tem esse nome de Obed, que a tradução de Obed é o servo. Agora presta bem atenção, nós vemos a história começando com tristeza, com morte, e agora nós vemos a história terminando com alegria e com vida. Deus restaurou a sorte de Noemi. Deus trouxe a ela um novo ânimo. A história com Deus é assim. Quando a gente vai metendo a mão e fazendo as coisas do nosso jeito, as coisas vão se bagunçando. Mas quando nós corremos para o Senhor e entregamos a Ele o nosso caminho, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Talvez você seja um daqueles que acredita no acaso. E a gente vê muitos acasos acontecendo aqui. Por acaso, esse povo foi para Moabe, onde um dos filhos de Elimeleque se casou com Ruth. Por acaso, Ruth, ao voltar com sua sogra para Israel, foi buscar mantimento nas terras, por acaso, de Boaz. E Boaz, entendendo o seu papel, mas entendendo que havia um outro homem que tinha que ter o direito de primazia, para reclamar ali as terras de Elimeleque e a própria Ruth, vai então até a porta da cidade. E por acaso, naquele momento, está passando o homem com quem ele tem que conversar. E ele então abre mão, e por acaso eles têm um filho. E por acaso esse filho vai gerar um outro filho chamado Jessé. E por acaso esse Jessé será o pai de um homem chamado Davi, que por acaso será o rei de Israel. E por acaso é de onde vem a descendência de Jesus. Eu não sei se você acredita em acasos. Eu não acredito em acasos. Eu creio que Deus é o dono da história. E o livro de Ruth nos mostra um Deus que age, mesmo enquanto a gente está agindo. Um Deus que faz com que as coisas do dia a dia, as coisas ordinárias, de alguma forma, coopere para que o seu plano seja feito. Um Deus que não perde o controle da história. Nós vemos um homem que é aqui o descalço, que tentou preservar o seu nome e fica conhecido como o homem sem nome de uma das maiores histórias da Bíblia. E por outro lado, nós vemos um homem chamado Boaz, que quis em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus, e que passa a ser conhecido como o resgatador de Ruth, o resgatador de Noemi e o avô do rei Davi. Boaz que entra para a genealogia de Jesus. Se você quiser depois olhar lá Mateus capítulo 1, você vai ver o nome de Boaz na genealogia de Jesus. Porque ele não quis simplesmente fazer a sua vontade, mas ele se colocou à disposição do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Um homem piedoso, um homem íntegro, um homem reto e um homem que temia ao Senhor. A história de Ruth é uma história da providência de Deus. A história de Ruth é uma história de recomeço, mas de recomeço para aqueles que se abrigam debaixo da asa de Deus. Antes de Ruth pedir que Boaz estendesse a sua asa sobre ela, Boaz mesmo disse: que bom que você veio buscar descanso e segurança debaixo das asas do Senhor em Israel. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele e o mais ele fará. Enquanto nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós encontramos dureza, dificuldade, dores. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor continua no controle de todas as coisas. E Ele nos dá a capacidade de retornar. E retornando, Ele restaura a nossa sorte, para que o nome dEle seja glorificado, para que a nossa vida seja preservada e abençoada, e para que o seu povo possa crescer. Obed se torna uma bênção na vida de Ruth e de Boaz. Um filho. Talvez, inclusive, aqui é um talvez inclusive Ruth fosse estéril. O texto vai dizer lá no capítulo 1 que ela passou 10 anos ali com Ruth, com Noemi. Alguns comentaristas vão dizer que essa é a ideia de que ela passou casada 10 anos. E em 10 anos, sem contraceptivos, sem pílula ou qualquer tipo de coisa, ela não gerou nenhum filho. Mas agora ela gera um filho, um menino chamado Obed. O filho é uma bênção para Boaz e é uma bênção para Ruth. Mas o filho também é uma bênção para Noemi, que tem a sua sorte restaurada.
Mas o filho também é uma bênção para Israel, porque é do meio do nome desse filho, ou da descendência desse filho, que vem o rei Davi, o grande rei de Israel. Mas também o filho de Noemi, na verdade o filho de Ruth, com Boaz, é uma grande bênção para nós, porque dele veio os descendentes até chegar em Jesus, aquele que nos resgatou, aquele que mais do que pode resgatar, como é o caso de Boaz, uma pequena família, nos resgatou com o preço do seu próprio sangue. Tudo isso acontece de maneira bela, numa história tão bela, em que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Que sejamos mais parecidos com Boaz, menos parecidos com o descalço. Que confiemos no Senhor e que obedeçamos ao Senhor. Que a nossa alegria possa ser transformada, talvez em momentos que já passamos por dificuldades, por dores, por tentarmos caminhar do nosso próprio meio, da nossa própria maneira, que nós possamos nos abrigar debaixo das asas do Senhor, para que Ele mude a nossa sorte, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém?